Fala aí galera, aqui é o Kenny e hoje eu estou trazendo um vídeo diferente aqui no canal. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de uma tier list, onde eu vou ranquear aqui todos os vilões de Fallout, todos os vilões aqui da minha série. E é isso, eu vou ranquear todos eles aqui e é isso, vamos lá. Primeiro vilão aqui, né, vamos começar aqui, pelo Eric Cartman, que aparece na primeira temporada, no episódio número 8, que é o episódio A Quase Morte. Esse episódio aí, tipo, é um episódio bem merda e o Eric Cartman como vilão é muito bosta. Ele, tipo, ele não tem nenhuma fala, ele só dá uma risada esquizofrênica. E, tipo, ele sequestra o Mark e a Maria. E é isso, meio que ele só sequestra eles e aí eles ficam presos. E aí o Kane, ele aparece pra salvar os dois. E ele literalmente só mete um murrão na cara dele e aí ele foge. É muito merda isso, mano. Então, cara, um dos piores vilões que eu já fiz, ele vai ficar aqui no D. Péssimo vilão, horrível. O próximo é o dinossauro do episódio Tempo para Problema, da primeira temporada. Muito ruim também. Muito ruim também. Ele literalmente só um dinossauro aleatório que aparece do nada. Tipo, eu coloquei... Eu não tava sabendo o que fazer no episódio 9. Aí eu coloquei qualquer coisa. Tipo... Por isso que o episódio 9 da primeira temporada, pra mim, é o pior episódio da temporada. Porque é um episódio bem qualquer coisa. Então não tem nada demais. Por isso que ele vai ficar aqui no D também. Próximo é o Jack. Cara, eu gosto do Jack. Ele é um bom vilão. Só que ele não tem motivação. E esse que é o maior problema. Porque muitos vilões aqui não tem uma motivação. E o Jack, pra mim, né, tipo, desses vilões aqui, ele não é o pior. Mas ele é bem mais ou menos, sabe? Ele é bem mais ou menos. A luta dele contra o Kane na temporada 3 é legal. Mas não tem muito. Ele não tem muito o que fazer. É um vilão muito qualquer coisa que só aparece do nada. E não tem de fato uma motivação maneira, nem nada do tipo. Então, pelas lutas ele vai ficar aqui no B. Porque ele aparece em um dos melhores episódios da terceira temporada. Então eu vou deixar ele no B. O próximo, que é o loirinho psicopata da primeira temporada. Mano, o meu brother, o Toy Matt, ele fala que ele é um bom vilão. Mas eu não sei de onde que ele tirou isso, porque ele, pra mim, é um vilão muito ruim, cara. Tipo, ele é o primeiro vilão da série. E ele devia ser o mais marcante. Só que não, ele é muito qualquer coisa. Ele não tem uma motivação. Ele é um vilão muito genérico. Ele, tipo, ele meio que é a pura maldade. Ele é o mal em pessoa. E ele até retorna depois na quinta temporada. Só que ele sumiu. Mas ele vai voltar. Até porque, assim como o Grafton, ele sempre volta. Mas, tipo, ele volta depois com as partes robóticas e tal. Aí, como ele volta, no caso é porque ele foi salvo de um cientista. Mas, tipo, na primeira temporada ele é um vilão bem qualquer coisa. Ele não faz muita coisa a não ser matar o Matt e o John, né, na primeira temporada. E tem uma luta bem merda contra o Kane. Mas eu não acho que ele é horrível. Ele tem algumas coisas boas. Ele tem potencial pra ser um bom vilão. Então ele vai ficar aqui no B. Vai ficar no B porque eu não acho ele horrível. Mas ele é bem qualquer coisa. Agora vamos pra Lorena. A Lorena, tipo, foi a primeira vilã de fato que eu gostei de desenvolver. Eu acho ela uma vilã muito boa. Ela é muito boa como vilã, porque ela tem uma motivação. Não foi a primeira vilã a ter uma motivação, mas foi uma das primeiras vilãs. Foi a primeira vilã a ter de fato uma motivação, pelo menos melhor. Porque no caso, o primeiro vilão a ter uma motivação foi o Mark e a Maria. E todos esses vilões aqui, tipo, o Mark e a Maria são os únicos que eram vilões e deixaram de ser. Tipo, o Mark e a Maria foram vilões na segunda temporada. Só que depois eles voltam a ser heróis, né? Mas, bem, voltando pra Lorena. Eu vou deixar ela no A, porque é maneiro, né, o desenvolvimento dela. E ela fez bastante coisa durante o arco dela, que foi na quarta temporada. Em que, tipo, ela quase destruiu a Terra inteira. E ela quase dominou o mundo. E foi um arco muito maneiro. Realmente eu curti ter feito aquele arco na quarta temporada. Mas, sei lá, eu acho que tem algumas coisas que eu não curto muito. A motivação dela é muito qualquer coisa. Tipo, ela literalmente só odeia o Kane. Ela tem um ódio mortal pelo Kane. Ela quer matar o Kane simplesmente porque quando eles eram crianças, o Kane, ele tinha uma queda por ela. E aí, tipo, ela não era afim dele. E aí, então ela deu um fora nele. E todo mundo ficou com pena do Kane e começou a odiar ela.
que, tipo, é muito qualquer coisa essa motivação. Então, é por isso que ela não vai ficar no S. Próximo, o Mark e a Maria. Cara, eles vão ficar aqui no ruim. Porque a motivação deles é muito merda, cara. Eles foram os primeiros vilões a ter motivação. Mas é uma motivação bem merda. Tipo, eles literalmente ficaram com os ciúmes do Kenny. Porque o Kenny começou a namorar na Clara. E aí, então ele começou a dar menos atenção pra eles. Tipo, what the fuck. E aí, tipo, eles fizeram bastante coisa. Esse é o mérito deles. Porque eles fizeram bastante coisa. Eles meio que quase também conseguiram destruir a Terra inteira. Mas, sei lá, mano, não me impressiona muito essa motivação aí deles. Não é nada legal essa motivação, é muito ruim. Então eles vão ficar aqui no ruim. Não são horríveis porque, né, depois eles viraram heróis. Mas o ponto aqui é quando eles eram vilões e que eles fizeram bastante estrago na Terra. Então acho que esse é o ponto. O próximo, o Joseph, que pra mim é o melhor vilão dessa série. E ele vai ficar aqui no S. Por quê? Porque ele foi o primeiro vilão a ter uma motivação boa. Ele pode não ter sido o primeiro vilão a ter uma motivação, mas foi o primeiro a ter uma motivação decente. Ele simplesmente tem ódio de todos à sua volta. Porque, tipo, pra quem não sabe, né, o Joseph, ele tem uma piada na série, que é no caso morrer. Tipo, ele morre, mas no próximo episódio ele volta como se nada tivesse acontecido. Eu peguei essa piada no caso do Kenny no South Park. E, tipo, ele tava com raiva, porque literalmente ninguém se importava que se ele morresse, porque ele ia voltar. Só que teve uma hora que ele acabou morrendo de verdade. Só que ele volta como um fantasma. E, tipo, ele trouxe também, né, o Overlord. E, sei lá, ele é um bom vilão, porque ele simplesmente tem uma motivação. No caso, a minha inspiração pra ele ter se tornado vilão foi, no caso, o Moro, de Lego Ninjago. Próximo, o Music Master. Cara, ele também vai ficar aqui no ruim, porque ele também não fez droga nenhuma. Tipo, ele aparece só em um episódio. E, tipo, ele literalmente é só um músico que aparece no episódio o início do mistério, a música de torcida, parte 2, a música de torcida, que é da temporada 4. O episódio que ele aparece é maneiro, é muito maneiro, um dos melhores da quarta temporada. Mas ele não tem uma motivação também, então esse que é o fato, ele não tem motivação. Ele simplesmente queria o troféu porque ia rolar um show de talentos, eu acho, não lembro agora. E aí ele ia ficar com esse baú do tesouro que o Kenny, o Mark e a Maria encontram no deserto. E é bem patético essa motivação dele. Na real ele não tem motivação, né? Esse é o ponto. Mas ele é um vilão muito patético e eu não fui muito com a cara dele. Mas que ele é um bom cantor, isso é verdade. E por último, o Overlord, que também vai ficar aqui no S. Porque ele realmente não tem motivação. O fato é que ele é a pura maldade. Ele é o mal em pessoa. Quer dizer, ele não é mais um vilão. Pois depois que a Maria derrotou ele no episódio O Sacrifício de Maria, da 5ª temporada, ele, tipo, aparentemente morre. Só que na verdade ele não morre, ele volta. Só que agora sem um corpo, literalmente só uma cabeça. E aí a Maria constrói um corpo pra ele e tal. E aí então eles meio que viram amigos, entre aspas. E, sei lá, ele tá sendo um vilão. Ele foi um vilão maneirinho até. Mas, enfim. Essa aqui então é a minha tier list. Os vilões de Fallout. Então, é isso. Obrigado por ter assistido e falou-se.